Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português e nós estamos trabalhando o módulo de português para o Enem. Bom, essa é a aula sobre funções da linguagem, né? A gente vai entender como a linguagem foi pensada, né, de acordo com teóricos, né, gente? A gente não vai imaginar que a linguagem ela surgiu dessa maneira, não é bem isso, né? Só que a gente teve alguns teóricos que pensaram como a linguagem acontece, né, entre a sociedade, como a comunicação acontece, né, entre o homem, né, entre os homens e a sociedade, porque a gente foi desenvolvendo habilidades ao longo do tempo, né, que acabaram chamando a atenção de pessoas que estudam a língua, a linguagem, a comunicação. Então, a gente divide hoje em dia, né, em 6 funções, né, 6 formas diferentes em que a linguagem pode se manifestar, tá? E isso, obviamente, de acordo com estudos, de acordo com teóricos, ok? Não que necessariamente a linguagem não possa apresentar variações, que ela não possa ser mais espontânea do que isso. Ela sempre é e sempre nos surpreende, né, com a sua capacidade. Porque a comunicação é isso, ela é viva, a linguagem ela tá sempre se modificando ao longo dos anos, dos tempos, enfim, dos séculos, tá? Mas essa questão aqui que a gente estuda como funções da linguagem, né, são as funções que foram estabelecidas, tá? Vamos lá. Bom, primeira pergunta, né, para que serve a linguagem? Né? Isso é meio óbvio, né, até de se responder, porque a gente sabe para que serve, né? Serve para comunicação. Mas ok, vamos pensar um pouco mais teoricamente sobre esse fato, né? Para que serve a linguagem? Então sabemos que a linguagem é uma das formas de apreensão e comunicação das coisas do mundo. Então a primeira coisa é, a gente criou a linguagem, né? O homem lá na pré-história, né, ele começou a se comunicar, né, criou uma forma de linguagem, foi aperfeiçoando essa forma de linguagem, porque ele precisava se comunicar, ele percebeu que ele tinha essa necessidade, né, de comunicação, ele precisava trocar ideias, ele precisava passar informações, né? E obviamente essas formas de comunicação elas foram se aperfeiçoando ao longo do tempo, né? A gente percebe que hoje em dia a linguagem não é só para a gente se comunicar, ela atingiu níveis, né, muito maiores do que essa questão da simples questão da comunicação, né? Então o ser humano, por viver em conjunto, como eu estava falando, né? Mas vivemos em sociedade, certo? Utiliza vários códigos para representar o que pensa, o que sente, o que quer, o que faz, né? Então, o homem, ele teve a necessidade de comunicar suas necessidades, teve a necessidade de comunicar as suas necessidades, né? Não deixa de ser uma necessidade, mas de comunicar as suas vontades, né? E ele percebeu que, através da comunicação, ele conseguia estabelecer melhor as relações, né? E se a gente for pensar lá como começou a comunicação, a gente vai voltar nessa parte que a gente acha, por exemplo, os desenhos, né, nas cavernas, né? Já era uma forma do homem se comunicar, dele deixar ali sua marca, né? Ele se comunica com a gente até hoje através dessas pinturas, né? Toda vez que nós descobrimos pinturas, né, milenares, é sempre uma comoção, né? É sempre muito interessante perceber que o homem, desde aquele momento mais primitivo, ele já tinha essa necessidade, né? Então aqui um desenhozinho, né, só para ilustrar um pouco essa questão, olha, né? Comunicando ideias, né? Essa coisa de interagir, né? Do pensamento que vai e que vem, né? Só que a gente faz isso através da linguagem, certo? Então é uma troca de ideias. Sendo assim, o que conseguimos expressar e comunicar através da linguagem? Para que ela funciona? Então a gente começa a pensar, né, o que é possível comunicar através da linguagem, né? Hoje em dia a gente consegue comunicar tudo e talvez daqui a algum tempo a gente precise ainda pensar numa outra função da linguagem, né? Numa 7ª função, talvez que aborde esse tema
da tecnologia, né? Dessa linguagem da internet, que é uma outra questão importante, mas que ainda não entra nessas 6 funções que a gente vê aqui. Ela vai se aproximar um pouco mais da função fática, né, que a gente vai ver mais pra frente, mas assim, ela ainda não é, uma função da linguagem que entrou aqui, né, nessa listagem, né, que foi pensada por estudiosos, tá? Então, para que ela funciona? Funciona para comunicar, obviamente, né? Bom, a multiplicidade da linguagem pode ser sintetizada em 6 funções ou finalidades básicas, né? Então, nós temos 6 funções da linguagem. Bom, então, pensando, né, como essas funções foram avaliadas, como elas foram descritas, né? A gente vai pensar, né, nessas questões que o seu vestibular vai te cobrar. Né? É a partir dessas funções aqui que você precisa, que lá na escola você aprende, que, né, as universidades, algumas, né, quem estuda comunicação, quem fez letras, como eu fiz, né, acaba estudando um pouco mais a fundo essa questão dessas 6 funções da linguagem. Né? Então vamos lá. A primeira, gente, é a função referencial ou denotativa. Né? Aqui a gente pensa. Essa palavra denotativo, se você perceber, a gente já teve uma aula sobre isso, né? Quando a gente estuda lá em literatura, a linguagem metafórica, né? A gente, faço aqui uma diferenciação rápida para vocês compreenderem, que denotativo é o contrário de conotativo, tá? Então, denotativo é aquilo do jeitinho que é aquela, o mais, a linguagem da maneira mais correta, estrita, né? A linguagem do dicionário, né? É aquela mais formal que nós temos. Então, ela, desculpem, referencial, porque, né, a gente pode chamar de referencial também, porque ela parte de um referente, de algo que é concreto, né? Diferente da conotativa, que é uma linguagem que pode expressar figuras de linguagem, pode expressar metáforas, sentimentos, né? É a linguagem que a poética usa, né? Que a literatura, né, de modo geral, usa, que... Né, a gente pode até piada, a gente considera, né, conotativo, qualquer metáfora que nós façamos, né, inclusive muitos ditados populares se valem, né, da linguagem conotativa. Mas aqui, né, a nossa questão é a referencial ou denotativa, que é o oposto da conotativa. Então, é algo que é aquilo que tá ali no papel, né, preto no branco, ok? Então, olha só, transmite uma informação objetiva sobre a realidade, dá prioridade aos dados concretos, fatos e circunstâncias. Percebem? Então, nós temos aqui, né, algo que vai lidar com a realidade, né, com aquilo que é estrito, aquilo que é nada além da realidade, né, nada além do que está ali, do que precisa ser retratado, escrito, né? Então, dá prioridade a fatos concretos, né, a dados concretos, fatos e circunstâncias. Coloca em evidência o referente, ou seja, o assunto ao qual a mensagem se refere. Nós vamos perceber também que cada uma das funções da linguagem, ela vai evidenciar, ela vai dar destaque a um item específico da comunicação, né? Porque nós temos lá o emissor, certo? O emissor é quem? É quem está falando. O receptor é quem está me ouvindo, é você, né? E nós temos o meio, certo? Nós temos os ruídos também, mas ok, isso é uma outra questão. E nós temos o meio, ok? O nosso meio aqui qual é? É a internet. Você está me assistindo, né, através da internet. Então esse é o nosso meio, através de um vídeo. Então beleza. Nesse caso aqui, né, e o referente, obviamente eu preciso dizer, não posso esquecer do referente. O referente é sobre aquilo que se fala, né? Nós temos também o modo de como se fala. Então, nesse caso aqui, da linguagem referencial, o principal item, o principal componente dessa comunicação, desse tipo de linguagem, é o referente. Então, o mais importante aqui é o que está sendo dito, o que está sendo mostrado por essa linguagem, né? Então, é a linguagem característica das notícias de jornal,
do discurso científico e de qualquer exposição de conceitos. Então, aquele texto científico, né, que você precisa entregar para o seu professor, né, as notícias de jornal, né, então tudo que o referente, né, é o mais importante, é o que você está se referindo, né? Nesse caso, nós vamos ter a linguagem referencial e conotativa. Então, eu trouxe aqui exemplos, olha, de umas manchetes, né, de jornal, para a gente dar uma olhada, como um exemplo principal aí que nós temos da linguagem referencial. Então, olha só, observe. Campanha de Dória contra a pichação reacende guerra do spray em São Paulo, né? Essa notícia aí é da Folha de São Paulo, né? Data 17/1/2017, um pouquinho mais antiga, né? Mas enfim, olha só, nós temos aqui, né? O que é o mais importante aqui nessa manchete, né? Nessa forma de linguagem referencial? É o próprio referente, é ao que ela está se referindo. Então, o mais importante aqui, para essa linguagem, é ser claro, é você entender, olha, o referente. E qual é o nosso referente? Campanha de Dória contra a pichação reacende a guerra do spray em São Paulo. Então, isso é o mais importante, o referente, né? É sobre aquilo que se está falando, ok? Olha, mais um aqui do G1, né? G1 Minas. Ambientalistas cobram providências da Samarco para recuperar Rio Doce, né? Embaixo nós temos o título auxiliar da notícia, olha. Eles fizeram um protesto nesta sexta em frente à Assembleia Legislativa. A barragem de Fundão se rompeu no dia 5 de novembro de 2015. Né? Então, olha só, o mais importante aqui é você saber que os ambientalistas estão cobrando providências, inclusive até hoje, né? Olha, essa notícia é de 2016, 2018, já estamos aqui, né, gente? E esse triste crime, né? Vamos chamar de acidente, não. Esse triste crime continua sem resolução, sem culpados, né? Bem, então, mostrando aí a linguagem referencial mais uma vez, beleza? Então, o mais importante é a gente saber que esses ambientalistas estão cobrando essas providências da Samarco para recuperar o Rio Doce. Agora, nós temos a função expressiva ou emotiva, né? É aquela função que a gente vai usar, aquela função assim... Eu vou usar esse exemplo aqui, tá? Mas não fiquem, quem for mãe aí, não fique chateado. Mas vamos pensar na mãe, né? A mãe conversando às vezes no WhatsApp com a gente, que ela coloca aquele... Ou comentando uma foto sua no Face, que ela fala, linda! Milhares de exclamações. Eu falo porque a minha é assim, né? Então, é aquela linguagem muito, né, que tem muitas exclamações, muita emoção na linguagem, né, e é isso, a forma como se fala, né, a intensidade, olha, até coloquei, né, uma foto aqui bem emotiva, bem expressiva pra gente entender, né, essa intensidade da linguagem, da função emotiva, né, olha, drama queen. Então, olha só, reflete o estado de ânimo do emissor. Então, aqui, gente, olha só que louco. Nesse caso, nessa função da linguagem, o mais importante aqui pra gente vai ser o ânimo, né? O que essa pessoa, como ela está expressando essa mensagem, né? Ela está zangada, ela está raivosa, ela está muito feliz, ela está muito apaixonada, né? Então, é o estado de ânimo do emissor, os seus sentimentos e emoções. Então, isso é o mais importante na linguagem emotiva. Afinal de contas, olha o nome. Emotiva vem de emoção, né? Então, um dos indicadores da função emotiva num texto é a presença de interjeições, como eu vinha dizendo, né? Então, pontos de exclamação adoidado, né? Ah, aquele linda! 1000 pontos de exclamação depois da mensagem, né? E alguns sinais de pontuação, como reticências, pontos de exclamação, né? Então tá aí, ó. Interjeição, né? Que pode ser também aquele em, né? E as reticências, né? Às vezes tem gente... Isso é uma coisa, né? Não faça isso, estudante do Enem, você que já é um cara aí, né? Quando você vai escrever no Face, amigo, só abrindo esse parênteses aqui. Vai escrever no Face, você quer mostrar que você tá com dúvidas, né? Tipo assim, aí você escrever assim... Qual será o destino da humanidade? Fico pensando. Aí você coloca esse fico pensando e coloca
1000 pontos de 1000 pontinhos. Esses 1000 pontinhos não são reticências, tá? Vamos dizer aqui, vamos abrir esse, né, esse alerta aqui pra você. Reticências são apenas 3 pontos, galera. Não adianta, com mais que você queira dar muita intensidade à sua dúvida, aos seus pensamentos, não adianta você colocar 1000 pontinhos, tá? Reticências é um sinal, na verdade, nós representamos por 3 pontos, porque a gente não tem aquela tecla no computador, mas nem é 3 pontos. Então, se você procurar lá, dá uma jogada no Google e procura lá reticências, para você ver, né? É um ponto, é uma pontuação, é uma sinalização grega, né? Que lembra 3 pontos. A gente adapta, né, por 3 pontinhos, tá? Porque a gente não tem esse sinal. Mas é 3 pontos mesmo, né? Só que é um pouquinho diferente, tá? Então, ficou a dica aí pra você, hein? Fica a dica, reticências, não adianta você encher de pontos, que aí já não é mais reticência, é tipo, complete a lacuna, tá? Então vamos lá, exemplos, né, dessa função emotiva da linguagem. Não acredito que essa cama ainda não esteja arrumada. 3 exclamações, é sua mãe mandando aquela mensagem pra você no WhatsApp, porque ela chegou no seu quarto, você foi pra escola, né, e você não arrumou sua cama antes de sair. Então ela vai mandar essa pra você, assim, ó. Se eu coloquei 3 exclamações, talvez seja até mais. Né? Olha, que delícia esse seu perfume novo, né? Então a gente pode ter tanto uma coisa de sua mãe tá super chateada aqui porque você não arrumou a cama, né? Mas a gente pode ter também uma expressão de uma coisa boa, de uma emoção boa. Olha que delícia esse perfume, né? Agora nós temos a função apelativa ou conativa. Gente, a função apelativa, né? Seu objetivo é influenciar o receptor ou destinatário, com a intenção de convencê-lo de algo ou dar-lhe ordens, tá? Então, é uma linguagem que a gente vai ver muito na publicidade, tá? Então, olha só. Como o emissor se dirige ao receptor, é comum o uso de tu e você, né? Formas, né, as nossas pessoas aí, certo? Lembrando que o você é sempre conjugado de acordo com a terceira pessoa, né? A gente usa os verbos para falar você de acordo com a terceira pessoa do singular, né? Ele e ela, tá? Porque o você, na verdade, ele não existe ali na nossa... É só um pronome de tratamento, mas nós adaptamos, né, na nossa linguagem e hoje em dia a gente pode até escrever assim, né? Ou o nome da pessoa. Então, olha só, né? Ela se baseia em vocativos, né? Ela vai sempre chamar a atenção, olha, o tu, você ou o nome da pessoa, além de vocativos no imperativo. Ei, você, né? Coisas do tipo. Então, o objetivo aqui, gente, é influenciar, ok? É influenciar. É a linguagem usada nos discursos dos sermões, né, e propagandas que se dirigem diretamente ao consumidor. Então, olha só, quem que eu trouxe aqui? Né? Eu não sei se você é da geração que esse cara chegava na sua televisão 1000 vezes por dia e falava com você. Ei, você, é você mesmo. Né? Você já conhece o Bombril? Ele é 1001 utilidades e blá 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 e tal. Esse cara aqui falou com a gente, né? Quem nasceu nos final dos anos 80, tipo eu, que pegou os anos 90 todas essas propagandas, porque foi assim, foi muito tempo dos anos 90, né? Depois ele começou a se disfarçar, fazia tipo uns teatrinhos, dona de casa e tudo mais. Mas a propaganda consistia nele, nessa tela, conversando com a gente do outro lado, né? Então, isso, né, claramente função conativa, tá? Então, é um grande exemplo aí da publicidade conversando diretamente com o seu destinatário, certo? Agora, olha só, aqui a gente tem uma propaganda, né, impressa, propaganda de revista. Percebam essa frase que traz. Como assim você não conhece a Quantum? Né? Eu não conheço, tá, gente? Desculpem, eu tô meio away, assim, dessas coisas. Mas olha só, o Neymar, ele chega, smart é você, né? O Neymar, ele chega te perguntando, como assim você não conhece a Quantum? Você tá lendo a revista lá e você passa por isso. Então, percebam, né? Linguagem conativa. Você vai trazer, né, o leitor, o destinatário, o seu interlocutor para
né? Traz ele para mensagem, né? Você vai estar falando com ele, beleza? Diretamente. Bom, a função poética. Gente, função poética, né? É bem explícito, assim, né? Função poética é uma das minhas preferidas, tá? Não é só porque eu sou de literatura, não, mas... Ó, eu trouxe aqui, né? Essa pena tão representativa do início da escrita poética, né? A pena, o que Machado de Assis, ele diria, né? Ai, gente, sou muito apaixonada por Machado. Ele não... Né, ele também escreveu poesia, mas mais conhecido pela narrativa, vocês devem saber, né? Mas ele diz lá no início de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele escreveu aquele livro, né, com a pena da galhofa e da melancolia, né, que é o quê? Galhofa é a ironia do Machado, né, ele era aquela ironia escrachada que poucos, escrachada não, fina, desculpa, aquela ironia fina que poucos tinham, poucos têm até hoje, né, mas também melancolia, né. Então, pena da galhofa e da melancolia. Mas enfim, eu só trouxe para representar essa coisa do poeta, tá? Então, olha, é aquela que põe em evidência a forma da mensagem. Ou seja, que se preocupa mais em como dizer do que com o que dizer. Então, percebam, agora nós temos o mais importante, né? O mais importante dessa forma de linguagem é como dizer, né, gente? Aí a gente entra na questão conotativa, né? Que é essa linguagem metafórica, certo? O mais importante para o poeta é dizer coisas que nós poderíamos dizer a qualquer momento, né? De maneira poética. Então é algo que vai além, né? Usa a linguagem de uma maneira além do que qualquer pessoa utiliza, né? Então, assim, realmente é a minha função preferida, porque a literatura, né, não só a poesia, tá, gente? A literatura de modo geral, é a grande questão da literatura mesmo. Você conseguir trazer, principalmente a gente tem isso, né? Que começaram os modernistas, que começaram a prezar pela linguagem mais coloquial, né? Essa da língua falada, né? Só que mesmo assim, né, mesmo sendo esse prosaísmo do modernismo, eles conseguiam fazer daquilo algo que a gente não consegue, né? A não ser se você for poeta, beleza, né? Acredito que você consiga, mas, né, é algo muito, muito além do que a gente, como meros falantes, leitores, né, pensamos em utilizar a língua, tá? Então, o escritor, por exemplo, procura fugir das formas habituais de expressão, né? Buscando deixar mais bonito o seu texto, surpreender, fugir da lógica ou provocar um efeito humorístico, também pode, tá? A gente tem aí muitos autores que buscaram esse efeito humorístico, certo? Embora seja própria da obra literária, a função poética não é exclusiva da poesia, nem da literatura em geral, tá? Então, olha só, pois se encontra com frequência em expressões cotidianas de valor metafórico e na publicidade. Então, gente, como eu disse, né, eu falei da função conotativa, né? Toda vez que nós usamos metáforas, né, ou qualquer figura de linguagem, a gente se aproxima mais da linguagem poética, né, porque nós estamos ali coladinhos com a linguagem conotativa. Qualquer tipo de metáfora, gente, vou dar um exemplo aqui. Ela é uma flor. Nossa, ela é uma flor. A flor de pessoa. O que é uma flor de pessoa? Uma pessoa delicada, uma pessoa suave, talvez até cheirosa esteja incluída aí, né? Mas é o tipo, a gente usar a linguagem além do seu significado. Então, flor, nós sabemos que flor, não, pessoas e flores não são a mesma coisa, certo? Então, quando a gente pega essa imagem da flor, né, de leveza, de suavidade, e atribui a uma pessoa, né, a gente está usando uma metáfora, ok? Então, um exemplo aqui que eu trouxe da linguagem poética, um dos meus poemas preferidos da vida, que é um poema do Alberto Caeiro, que é um dos pseudônimos do Fernando Pessoa, né? Você aí que está estudando Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, gente. Eu gosto de todos os pseudônimos, mas desculpa, pseudônimos não.
Heterônimos, tá? Não deixam de ser pseudônimos, mas heterônimos é porque ele também escreveu como Fernando Pessoa. Heterônimos é porque são nomes diferentes, tá, gente? Beleza. Então, olha, sei ter o pasmo essencial que tem uma criança se, ao nascer, reparasse que nascera deveras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Gente, isso é muito lindo, tá? Esse poema todo maravilhoso, mas infelizmente não dá para trazer ele todo. Mas perceba, né? Olha essa metáfora. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Você tá nascendo o tempo todo? Nasci. A cada momento, nasci de novo. Nasci de novo. Não, né? Não é isso que ele está querendo dizer aqui. Ele está querendo dizer que tudo no mundo, né? Sempre que ele olha para a coisa, observa as coisas, ele se sente como se fosse uma novidade, né? Tudo é novo, mesmo que ele já esteja vivendo no mundo há, sei lá, tipo eu, há quase 31 anos, né? Então todo dia eu olho para uma flor e penso, nossa, né, que linda! Olha outra flor, nossa, olha aquela estrutura daquele prédio. Gente, olha essa grama como ela é verde, olha que menina bonita, olha que rapaz bonito, né? Então, essa coisa de estar o tempo todo contemplando as belezas que o mundo proporciona pra gente. Então é isso que o Alberto Caeiro, né, / Fernando Pessoa quis dizer aqui, né? É isso, é o pasmo essencial, né? Pasmo é o quê? Nossa, fiquei pasmo, né? Você se espanta um pouco até com a beleza do mundo, né? Então, como se ele fosse essa criança que nasce todo dia, né, para essas belezas do mundo. Grandíssimo. Bom, função metalinguística, né, gente? Vamos lá, olha, eu trouxe essa imagem aí, né? Que é, olha, uma mão desenhando a outra, né? Vamos tentar entender por que essa imagem está aqui, né? A função, né, esta função refere-se à metalinguagem que ocorre quando um emissor explica o código usando o próprio código. Então, olha só, nesse caso aqui o código é importante, né? É o mais importante, mas a questão é que eu vou me referir ao meu próprio código. Por exemplo, quando eu falo para você que eu estou aqui na internet, né, no YouTube, na Cultive, te dando aula, e que você, tá aí olhando para mim, né, enquanto eu tô dando aula, tudo bem com você? Eu tô, né, usando a função metalinguística. Eu usei com a nativa também, porque eu falei tudo bem com você? Beleza. Só que a questão é que eu estou falando sobre gravar essa aula enquanto eu estou gravando essa aula. Percebeu? Então, essa é a função metalinguística, né? O código falando do código. Esse código aqui nosso é a nossa aula via internet. Se eu digo que eu estou dando aula via internet enquanto eu estou dando aula via internet, eu estou usando a linguagem metalinguística, né? Essa função metalinguística. Então, olha só. É a poesia que fala da poesia, da sua função e do poeta. Um texto que comenta outro texto. Então, a gente tem lá um filme de um diretor que dirige um filme. Vou falar aqui Dirigindo no Escuro, do Woody Allen, por exemplo. E o Woody Allen ele tá falando sobre dirigir um filme enquanto ele está dirigindo um filme, certo? Então, função metalinguística. Ele está falando das questões de dirigir um filme enquanto ele mesmo está dirigindo o filme sobre dirigir um filme, tá? Ficou confuso? Vamos tentar resumir, olha. As gramáticas e os dicionários, por exemplo, também são metalinguísticos. Por quê? É dentro de uma gramática falando da linguagem, né? Dentro do dicionário falando do... né? É a linguagem falando da linguagem nesse caso, tá? Então, olha só. Eu trouxe aqui um exemplo de um poema do Drummond, né? Em que ele fala sobre fazer poesia, né? Olha, gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo, né? Olha, ele disse que a pena não queria escrever, mas ao mesmo tempo ele está escrevendo, né? Peraí, Drummond, você está escrevendo, né? Mas então, ele está falando aqui sobre o fazer poético, né? Ele está fazendo poesia enquanto ele faz poesia, né? Então a gente vai ver muito isso na poesia, gente. Muitos poetas exploraram a metalinguagem, tá? Olha essa tirinha aqui irada que eu achei ontem, né? Olha só. Que foi?
Não sei se olho para você ou se olho para o balão. Né? Olha só, a tirinha falando sobre a tirinha. Isso é metalinguagem, né? Não sei se olho para você ou se olho para o balão. Fala sério, que tirinha que a gente vê alguém olhando pro balão e tentando ler o que a pessoa tá falando, né? Algumas, talvez a gente já tenha visto o Maurício de Souza fazer isso lá na Turma da Mônica, mas representando essa linguagem nessa função metalinguística, ok? Função fática, né? Nossa última função é a função fática. Vamos ver. Olha, eu coloquei um cara gritando com o telefone, né? A função fática, gente, é essa função que a gente tá aqui, ó, trocando ideia, né? Pode ser, hoje em dia, acho que a gente pode considerar o WhatsApp função fática, o Messenger função fática, eu acho, tá? Porque a gente ainda não pensou, não conceituou essas linguagens, ainda, tá, gente? Ainda não teve uma extensão disso daqui, como eu estava dizendo, conceituando essa linguagem da internet. Mas eu acredito, eu enquadro como função fática, porque a gente pode interferir o outro, né? De uma maneira diferente do que quando a gente está falando no telefone, é diferente, né? Porque, peraí, você não ouviu o que eu disse, não? Peraí, eu tô falando ainda. Essas coisas, ou numa comunicação, né, cara a cara, que é o melhor tipo, inclusive, que a gente está desacostumando, né? Então, olha, tem como objetivo estabelecer ou interromper a comunicação, de modo que o mais importante é a relação entre o emissor e o receptor da mensagem. Então, nesse caso, gente, o mais importante na função fática é a relação, né? É exatamente essa troca, tá? Muito utilizada nos diálogos, por exemplo, nas expressões de cumprimento. Oi, tudo bem? E você, tá beleza? Saudações e discursos ao telefone, né? Então eu coloquei aqui o trecho de uma música muito linda, se você não conhece, procura, do Paulinho da Viola, chamado Sinal Fechado, né? O Chico Buarque também regravou essa música. Olha só. Ah, Maria Bethânia também. Você tem várias versões para ouvir, mas minha preferida é do Paulinho, tá? Olá, como vai? Eu vou indo, e você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo, correndo. Pegar meu lugar no futuro, e você? Né, eu não coloquei mais, porque e é difícil falar sem cantar essa música, tá, gente? Vocês vão perceber depois. Mas, tá, são a ideia do quê? Duas pessoas que não se viam há muito tempo, se encontraram, os carros delas se encontraram no sinal fechado. Imagina isso, você fica imaginando 1000 histórias para essas pessoas. Qual será a história dessas duas pessoas? Né? É um homem e uma mulher? São 2 homens, 2 mulheres? Não dá pra saber, né? Então essa conversa rápida, que vai terminando com o sinal vai abrindo, e ele vai falando, o sinal tá abrindo, sabe o quê? E eles têm que ir embora, a conversa não vai poder continuar, né? Eles tentam marcar ali alguma coisa, mas a gente não sabe o que aconteceu depois que o sinal abriu, né? Mas sensacional essa música, é um excelente exemplo de função fática, tá? Bom, é isso, a gente fica por aqui.